Existe um estado mental tão magnético e enigmático que altera completamente a química do cérebro masculino. Hoje vou revelar o segredo exato por trás da frieza da mulher que enlouquece o homem. A arte de ser imprevisível, guiada pela psicologia profunda de Carl Jung. A verdade nua e crua é que quando um homem sabe exatamente como você vai reagir, ele apaga seu instinto de conquista porque já te decifrou por completo. Hoje, vamos destruir esse mapa mental. Nos próximos minutos, vou te entregar as únicas 5 leis táticas para alterar sua temperatura emocional e voltar a ser um mistério absoluto dentro da sua própria casa. Preste atenção especial à lei número 5, porque lá vou te ensinar a construir um território reservado, o movimento definitivo que vai mantê-lo intrigado, fascinado e se esforçando por você pelo resto da vida. E se você ainda não me conhece, sou Jung, seu psicólogo favorito, e neste canal compartilhamos sabedoria e psicologia de alto valor. Te convido a se inscrever no canal se ainda não o fez e a deixar seu like neste vídeo sem falta. Vamos começar. Primeira lei, a frieza que enlouquece. A arte exata de ser imprevisível. Mulher, quero que você analise a dinâmica do seu relacionamento com a maior frieza e objetividade possível. Depois de anos de convivência, seu parceiro construiu um mapa mental extremamente detalhado sobre você. Ele é como um cartógrafo que traçou cada rio, cada montanha e cada precipício da sua psicologia. Ele sabe com uma precisão quase matemática quais botões apertar para obter uma reação específica. Sabe exatamente que expressão você vai fazer se ele chegar tarde, sem avisar. Conhece o tom de voz exato que você vai usar se ele fizer um comentário depreciativo disfarçado de brincadeira. E o mais perigoso de tudo, ele sabe exatamente quanto tempo vai durar a sua raiva antes de você ceder novamente e voltar a ser a mulher calorosa de sempre. Essa certeza absoluta é a verdadeira causa da falta de esforço no seu relacionamento. Quando um homem conhece o custo exato dos seus erros, simplesmente os assume como um risco calculado. Se ele sabe que o preço de te ignorar a tarde toda é uma discussão de 30 minutos, algumas lágrimas suas e depois a reconciliação antes de dormir, ele vai pagar esse preço com prazer, porque não há risco real de te perder. Ele te decifrou completamente. A previsibilidade matou o respeito dele. Carl Jung falava sobre como os seres humanos se encerram em arquétipos. Para o seu parceiro, você assumiu o arquétipo da mulher previsível, compreensiva e reativa. Para que ele volte a sentir aquela fascinação, aquela urgência e aquele respeito profundo por você, você precisa destruir esse arquétipo. Você precisa queimar o mapa mental dele. Para que você dimensione o poder avassalador disso, quero que visualize uma cena muito comum, mas transformadora. Imagine uma mulher incrível de uns 48 anos que há anos cai na mesma armadilha com o marido. Ele tem o hábito de fazer comentários sutilmente críticos sobre como ela administra seu tempo ou sobre seus projetos pessoais. Durante uma década, a reação dessa mulher foi sempre a mesma. Ela se ofendia, levantava a voz, começava a justificar cada uma das suas decisões e terminava a noite se sentindo esgotada e vazia, enquanto ele ficava tranquilo, sabendo que ainda controlava as emoções dela. Um dia, essa mulher decidiu aplicar a arte de ser imprevisível. Estavam jantando e ele lançou seu típico dardo envenenado, um comentário sarcástico sobre um novo hobby que ela havia começado. Ele se recostou na cadeira, esperando a tempestade habitual, esperando que ela começasse a se explicar e a se defender. Mas a tempestade nunca chegou. Ela parou o garfo, olhou nos olhos dele por alguns segundos e, em vez de se irritar, ofereceu um sorriso cortês, quase aristocrático, sem nenhuma emoção ou afeto. Não disse uma única palavra em sua defesa. Tomou um gole de água e, com uma voz aveludadamente calma, mudou o assunto radicalmente, dizendo: "Por sinal, que clima agradável hoje à noite. Acho que amanhã vou sair para caminhar cedo."
O curto-circuito no cérebro daquele homem foi monumental. Seu mapa mental havia falhado pela primeira vez em 10 anos. Ele esperava resistência e encontrou vazio. Esperava fraqueza emocional e se deparou com um muro de titânio revestido de seda. Naquela noite ele não dormiu bem. Começou a se perguntar o que estava passando na mente da esposa. Ela já não se importava com a opinião dele. Havia perdido o controle sobre ela. Aquela simples falta de reação, aquela frieza elegante e desconcertante, acendeu um alarme no ego dele que o manteve intrigado e observando-a de perto durante semanas. Esse é o poder da assimetria emocional, e é exatamente assim que você vai aplicá-la a partir deste momento. O exercício prático para dominar essa primeira lei exige que você se torne uma estrategista das suas próprias emoções. A regra de ouro é esta: você vai entregar exatamente a energia oposta àquela que o cérebro dele está antecipando. Primeiro, identifique qual é o seu padrão reativo clássico. Você é daquelas que explica demais quando se sente atacada? É daquelas que aplica a lei do silêncio com cara de irritação evidente? É daquelas que reclama buscando validação? Uma vez que você tenha clareza sobre o seu padrão, vai hackeá-lo. Se ele faz algo que normalmente te tiraria do sério e espera que você reclame, você vai dar a ele uma amabilidade gelada. Trate-o com a mesma educação, distância e cortesia com que trataria um vizinho que mal conhece. Se ele chegar buscando conflito e esperar que você aumente o volume da sua voz, você vai baixar o seu até que seja um sussurro calmo e entediado, demonstrando que o drama dele não te interessa nem um pouco. E se, pelo contrário, ele te der uma migalha de atenção, esperando que você se desviva em agradecimentos e volte a ser a mulher hiperpaciente, você vai dar uma resposta neutra e educada. Um simples "obrigada, que gentileza", e vai continuar com suas atividades como se nada extraordinário tivesse acontecido. Quando você quebra o padrão de causa e efeito no relacionamento, tira o volante das suas emoções das mãos dele. Ao não conseguir prever suas reações, o cérebro dele entra em um estado de alerta biológico. Ele percebe que a mulher que acreditava ter garantida no bolso é, na verdade, um território desconhecido e profundo que precisa voltar a explorar e conquistar com cuidado. Você deixou de ser um livro aberto para se tornar um idioma que ele precisa aprender a ler novamente. E é justamente aqui, quando ele está confuso e intrigado tentando te decifrar, que você deve dar o próximo golpe mestre no ego dele para terminar de desarmar a complacência. Se você está disposta a dar esse golpe e queimar o mapa mental dele hoje mesmo, deixe um silencioso like neste vídeo. Que esse pequeno clique seja seu primeiro ato de assimetria emocional, discreto, imprevisível e só para você. Na segunda lei, vamos falar sobre um erro que as mulheres cometem todos os dias e que alimenta o narcisismo dos seus parceiros sem que elas percebam. Vou te ensinar como executar a revogação do privilégio, retirando dele um papel que ele acredita ter garantido na sua vida para que sinta a urgência real de voltar a merecer o seu lugar. Segunda lei, a revogação do privilégio, a retirada do seu papel de conselheiro e a recuperação da sua soberania. Agora vamos falar sobre um erro monumental que a grande maioria das mulheres comete nos seus relacionamentos de longo prazo. Um erro que nasce das melhores intenções, mas que termina alimentando uma arrogância silenciosa no homem. Estou falando do hábito de transformá-lo no diretor executivo da sua vida. Pela psicologia profunda, Carl Jung nos explicava que os seres humanos têm uma tendência natural a projetar sua própria autoridade interna em figuras externas. No contexto do casal, isso acontece quando uma mulher, buscando criar intimidade, conexão e fazê-lo se sentir importante, começa a consultá-lo sobre absolutamente tudo. Você pede a opinião dele sobre como decorar um espaço da casa, pergunta o que ele acha se você fizer um curso novo. Consulta se ele concorda com o fato de você investir seu próprio dinheiro em um projeto, ou até pede uma permissão disfarçada de consulta para organizar um fim de semana com suas amigas.
Você acha que ao fazer isso está construindo uma equipe? Acha que está demonstrando respeito? Mas o que o cérebro primitivo masculino realmente registra é bem diferente. O ego dele interpreta essa dinâmica de uma forma muito particular. Ele registra que você é incapaz de governar seu próprio mundo sem o intelecto dele. Ele assume que a validação dele é o selo de aprovação que você precisa para conseguir respirar. Ao entregar esse nível de autoridade a ele, você o faz se sentir indispensável. E quando um homem se sente indispensável e intocável, ele relaxa, para de se esforçar, começa a te dar como certa e, em muitos casos, começa a te tratar com uma sutil condescendência, como se você fosse sua subordinada em vez de sua rainha. Para que você entenda o impacto sísmico de reverter essa dinâmica, quero contar a história de uma paciente extraordinária que chamaremos de Esther. Esther é uma mulher brilhante de 50 anos, uma profissional muito capaz e uma mãe impecável. No entanto, no seu casamento, ela operava a partir da submissão intelectual. Seu marido era um homem bem-sucedido, mas havia se tornado frio, distante e extremamente crítico com ela. O ponto crítico de Esther era a necessidade de consultar o marido sobre cada movimento. Um dia, Esther decidiu que queria certificar seus conhecimentos e fazer um curso de altíssimo nível que exigia um investimento considerável de tempo e dinheiro que ela mesma gerava. Como era de costume, naquela noite ela se sentou na frente dele quase encolhendo os ombros e perguntou: "O que você acha de eu me inscrever nesse curso? Acho que me faria bem. O que você acha?" Ele nem sequer tirou o olhar da televisão. Com um tom de voz monótono e desdenhoso, respondeu: "Você tem certeza de que tem energia para isso na sua idade? Além disso, os fins de semana são para descansar. Não sei se é uma boa ideia complicar nossa vida agora." Esther sentiu um nó na garganta. Sua primeira reação, a da mulher antiga, foi baixar a cabeça, duvidar da própria capacidade e pensar em cancelar o sonho só para não incomodá-lo. Estava prestes a ceder mais uma vez o poder sobre sua própria evolução. Foi nesse momento exato que intervimos e Esther aplicou a revogação do privilégio. Proibi terminantemente que ela voltasse a tocar no assunto com ele em tom de consulta. Esther fez o trabalho interno, se conectou com sua própria autoridade e executou de forma unilateral. No dia seguinte, sem dizer uma única palavra a ele, pagou a inscrição, organizou sua agenda e comprou os materiais. 3 dias depois, durante o café da manhã, ele notou alguns livros novos na mesa e perguntou do que se tratava. Esther, aplicando uma elegância e uma frieza tática magistral, não pediu desculpas nem buscou a aprovação dele. Simplesmente o olhou com um sorriso radiante, se serviu um pouco de café e disse com total tranquilidade: "Ah, são os manuais do meu novo curso. Começo neste sábado. Estou fascinada com o conteúdo. Vai ser uma experiência incrível para minha carreira." O silêncio que inundou aquela cozinha foi ensurdecedor. O marido de Esther ficou paralisado com a xícara na metade do caminho até a boca. Ele esperava que ela continuasse pedindo sua aprovação. Esperava ter o controle da decisão final. De repente percebeu que o trem da vida da esposa havia partido em alta velocidade e ele nem estava conduzindo a locomotiva. Esther não se irritou, não reclamou da falta de apoio dele, simplesmente demonstrou com fatos concretos que a opinião dele já não era um requisito para o seu sucesso. O que você acha que aconteceu na mente daquele homem nas semanas seguintes? O ego dele entrou em uma crise de utilidade fascinante. Ao perceber que a vida de Esther avançava em direção ao sucesso e à plenitude sem precisar da intervenção dele, ele se sentiu excluído. Começou a fazer perguntas sobre as aulas. Começou a se oferecer para preparar o jantar nos dias em que ela estudava. E o tom condescendente desapareceu completamente, dando lugar a um respeito genuíno. Por quê?
Porque o homem se torna absolutamente viciado na mulher que lhe demonstra que pode brilhar intensamente sem ele. Ele teve que começar a se esforçar para voltar a ser convidado ao mundo de uma mulher que já se governava a si mesma. Esse é o poder magnético de revocar o privilégio de ser seu conselheiro. E aqui está a praticidade exata de como você vai instalar esse protocolo na sua vida. Hoje mesmo você vai realizar uma mudança radical no seu vocabulário e na sua postura mental. A partir deste instante, fica estritamente proibido usar frases que transfiram seu poder de decisão. Você vai eliminar da sua boca expressões como "o que você acha que eu deveria", ou "me dá sua opinião sobre". Você vai substituir o ato de consultar pelo ato de informar. Você é a presidente da sua própria corporação vital e ao parceiro se informa sobre as decisões executivas, não se pede permissão para tomá-las. Se você vai fazer uma mudança na sua aparência, não pergunte a ele se acha que vai te cair bem. Simplesmente chegue em casa deslumbrante e deixe que ele observe sua segurança. Se você vai fazer uma compra para si mesma com seus recursos, não pergunte se ele acha que é um gasto necessário. Simplesmente faça e aproveite. Se você decide que neste fim de semana precisa de espaço e vai sair sozinha ou com suas amigas, não se aproxime com voz tímida para perguntar que planos há. Aproxime-se com um sorriso relaxado e diga: "Queria te contar que neste sábado à tarde estarei fora. Organizei um plano excelente. Aproveite sua tarde em casa." Quando você executa seus planos de forma unilateral e os comunica como um fato consumado, está enviando a ele uma mensagem subliminar letal para a complacência dele. Está dizendo: "Meu mundo funciona com perfeição. Minha máquina está azeitada e minha segurança está intacta. Você é um convidado de luxo na minha vida, mas não é o dono do lugar." No começo é muito provável que ele tente reagir com irritação ou tente minimizar suas decisões. Isso é simplesmente o ego dele fazendo uma birra porque acabou de perder a cadeira na sua diretoria. Não se assuste com essa reação e, acima de tudo, não recue dando explicações excessivas. Mantenha sua postura de soberana. Se ele questionar sua decisão, responda com uma amabilidade inabalável. "Entendo seu ponto, mas já tomei a decisão que considero melhor para mim." E se retire para aproveitar sua conquista. Quando um homem experimenta essa revogação, quando percebe que já não é o centro de gravidade do seu universo e que você tem a capacidade absoluta de ser o motor da sua própria existência, o instinto de caçador dele desperta de um letargo de anos. Ele para de te ver como uma extensão de si mesmo e passa a te ver como uma mulher independente, poderosa e extremamente atraente, que ele precisa reconquistar se quiser continuar tendo o privilégio da sua companhia. Mas atenção, porque assim que você aplica essa lei e retira o papel de especialista dele, ele vai tentar buscar outras formas de te desestabilizar e verificar se essa nova segurança sua é real ou apenas uma fachada. Tentará usar o atrito e o conflito para te tirar do centro. Por isso, na terceira lei, vamos dominar a técnica suprema da evasão elegante. Vou te ensinar um movimento de judô psicológico para desativar qualquer briga absurda que ele tente iniciar, dando razão a ele de uma forma tão fria e estruturada que o deixará completamente sufocado no próprio drama, demonstrando que a sua paz é um território que ele já não pode invadir. Ei, vou fazer uma pequena pausa para te fazer um pedido. Talvez você esteja há algum tempo assistindo esses vídeos e ainda não se inscreveu. Não tem problema, de verdade. Mas se esse conteúdo te acrescenta, se te acompanha nos seus momentos importantes, se inscrever agora mesmo com aquele botãozinho vermelho do YouTube é a melhor forma de me dizer que quer mais disso. E acredite, isso faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui. E agora sim, voltemos à mensagem poderosa que te aguarda. Terceira lei, a evasão elegante. Como desativar o conflito dando razão a ele? Mulher, se você aplicou com maestria a revogação do privilégio da qual falamos na lei anterior,
pode ter certeza de que o ego dele não vai ficar de braços cruzados. Quando um homem sente que perdeu seu assento na diretoria da sua vida, seu instinto mais primitivo não é te aplaudir pela nova independência, é te colocar à prova. Ele vai tentar encontrar uma fresta na sua armadura para verificar se você realmente mudou ou se isso é apenas uma fase passageira. E a ferramenta número 1 que os homens utilizam para medir o nível de controle sobre você é o atrito, é o conflito desnecessário. Carl Jung nos explicava que quando o ego se sente ameaçado, ignorado ou deslocado, busca qualquer tipo de interação para reafirmar sua existência, mesmo que essa interação seja pesada e negativa. Para o cérebro de um homem que perdeu sua atenção exclusiva, uma discussão acalorada é preferível à sua indiferença. Quando ele lança um comentário machucante do nada, quando reclama de algo absurdo em casa, ou quando traz à tona um erro do passado justamente no momento em que você está mais tranquila, ele não faz isso porque realmente se importa com aquele assunto. Ele faz isso para verificar o seu pulso. O subconsciente dele está perguntando aos gritos: ainda tenho o poder de estragar o seu dia? Ainda consigo fazer com que você largue o que está fazendo para me prestar atenção, mesmo que seja para brigar? E é exatamente aqui que a grande maioria das mulheres cai na armadilha. Nos venderam a falsa ideia de que uma mulher forte é aquela que se defende, que tem a última palavra, que não se deixa pisar e que argumenta até provar ao outro que ele está errado. Mas na psicologia de alto status, justificar suas ações e entrar em um ringue de boxe emocional com um homem que busca conflito não é um ato de força, é uma demonstração de fraqueza absoluta. Se você discute com ele, está dizendo sem palavras: suas opiniões me machucam tanto e sua validação importa tanto para mim que vou investir minha valiosa energia vital tentando mudar sua forma de pensar. Você está confirmando que ele ainda é o dono absoluto do seu termostato emocional. Ao se defender, você está entregando o controle da sua paz em bandeja de prata. Para que você visualize a beleza e a elegância letal dessa lei, quero que imagine uma cena clássica, uma daquelas dinâmicas que acontecem numa terça-feira à noite em qualquer lar onde a rotina fez estragos. Imagine uma mulher que finalmente conseguiu ter um momento de tranquilidade. Está sentada na sua poltrona favorita lendo um livro ou simplesmente aproveitando uma xícara de chá depois de um dia de trabalho exaustivo. De repente, o parceiro entra na sala trazendo consigo uma energia pesada. Ele precisa descarregar sua própria frustração do dia e escolhe o caminho mais fácil, usá-la como saco de pancadas emocional. Ele olha ao redor e lança uma crítica absurda, talvez sobre algo que não foi feito em casa, ou faz um comentário passivo-agressivo sobre como ela organiza seu tempo. A reação antiga dessa mulher teria sido largar o livro, sentir o coração acelerar pela injustiça, levantar a voz e começar a se defender. Teria dito coisas como: eu também trabalhei o dia todo, não é justo que você me fale assim. Você nunca valoriza o que eu faço. Essa reação dolorosa é exatamente o combustível que o ego imaturo dele estava buscando para se sentir poderoso. Mas desta vez, imagine que essa mulher aplica a evasão elegante. Ela não larga o livro, não se altera. Lentamente levanta o olhar, o observa por alguns segundos com a mesma expressão de neutralidade com que olharia a chuva pela janela. Respira fundo e, com uma voz desprovida de qualquer sarcasmo, irritação ou ironia, diz da forma mais plana e educada possível: sabe o quê? Você tem razão. Vou levar isso em consideração. Então baixa o olhar e volta à sua leitura com total dedicação, como se ele fosse apenas um ruído de fundo. O impacto dessa resposta na neurologia de um homem é devastador. Esse é um movimento puro de judô psicológico. Na arte do judô, você não para o golpe do adversário com sua própria força bruta. Você usa o próprio peso e o impulso do adversário para fazê-lo cair no vazio.
Ao dar razão a ele de uma maneira tão clínica e desapegada, você retira absolutamente toda a resistência. Ele vinha preparado para uma guerra de palavras. Trazia toda a adrenalina pronta para discutir durante 1 hora. E você, com um único movimento sutil, se desviou e o deixou cair. Ele fica parado no meio da sala, com toda essa energia tóxica presa no próprio corpo. Se sente absurdo, se sente minúsculo, e, acima de tudo, percebe com terror que a capacidade dele de te tirar do centro foi completamente anulada. Você desativou a bomba sem sequer tocar nos fios. Como você vai instalar essa maestria psicológica na sua vida diária? Você vai aplicar um protocolo de 3 passos inegociáveis cada vez que ele tentar te arrastar para o caos emocional. Preciso que você aplique isso com uma disciplina militar, porque os resultados são imediatos. Passo 1, a pausa do observador. Quando ele lançar a isca, o tom ruim, a reclamação injusta, a provocação, sua biologia vai pedir aos gritos que você reaja imediatamente. Você vai sentir o impulso de se defender subindo pela garganta. Proíbo que você abra a boca naquele primeiro segundo. Você vai olhar fixamente para ele em completo e absoluto silêncio, contando mentalmente até 3. Essa pausa não é para pensar no que você vai responder. É para demonstrar com a sua linguagem corporal que o tom dele não te intimida nem um pouco. E para dar tempo a ele de ouvir o eco desconfortável da própria imaturidade ressoando na sala. Passo 2. A concessão gelada. Assim que passarem esses 3 segundos de silêncio, você vai usar a frase mágica para desativar qualquer tentativa de conflito. Vai dizer a ele: você tem razão. Entendo seu ponto perfeitamente. Ou, se você vê dessa forma, está bem para mim. O segredo mestre para que isso funcione recai 100% no tom da sua voz. Você não pode dizer isso com sarcasmo, não pode revirar os olhos, não pode suspirar com irritação. Se você demonstrar raiva, perdeu o jogo. Você precisa dizer isso com a mesma neutralidade, amabilidade e tédio com que aceitaria um panfleto na rua. É uma concordância vazia. Não compromete seus valores reais. Simplesmente fecha a porta na cara do debate dele. Você está dando razão a ele em um nível tão superficial que ele se sentirá insultado pela sua falta de paixão na briga. Passo 3. O recuo estratégico. Dar razão a ele não serve absolutamente de nada se você ficar ali parada, olhando para ele, esperando para ver como ele reage. No instante exato em que termina de pronunciar a frase de concessão, você retira sua atenção física e visual de forma contundente. Volta a olhar para a tela do computador, se vira para preparar um chá na cozinha ou simplesmente continua focada nos seus assuntos. Se ele, desesperado para conseguir uma reação sua, insistir e tentar continuar brigando porque não suportou sua indiferença, você aplica o muro final. Olha de relance para ele e diz: já te dei razão, então o assunto está encerrado para mim. E abandona a sala com a elegância de uma rainha que não tem tempo para os jogos da corte. Mulher, quando você para de se defender de um homem, se torna automaticamente uma figura de autoridade inalcançável na mente dele. Ele aprende por meio da experiência fria e crua que sua paz mental é uma fortaleza impenetrável. Ele entende que para poder interagir com você, precisa elevar obrigatoriamente o seu nível de maturidade, porque a porta do drama está selada para sempre. Essa evasão elegante é a demonstração máxima de que você já não opera a partir da necessidade de ser compreendida, mas sim do topo do seu próprio trono. Mas tome muito cuidado. Uma vez que você retira a arma do conflito, o cérebro dele vai buscar outra forma de ter acesso a você. Tentará buscar sua validação por meio da conversa constante e da demanda da sua energia mental e verbal. Por isso, na 4ª lei, vamos falar sobre a economia da sua atenção.
Vou te ensinar como estar fisicamente presente na sua própria casa, mas se tornar mentalmente inacessível para ele, obrigando-o a remar contra a correnteza se quiser ganhar, nem que seja um único minuto do seu valioso tempo. Vamos transformar sua atenção no recurso mais escasso e cobiçado da vida dele. Quarta lei: a economia da sua atenção. Estar presente, mas ser inacessível. Se você aplicou a lei anterior com maestria e conseguiu desativar o conflito dando razão a ele de forma gelada, fechou uma das principais portas pelas quais ele costumava roubar sua energia. Mas o cérebro masculino é extremamente astuto e, ao ver que não pode mais te acessar por meio do atrito, tentará voltar à sua zona de conforto habitual. Tentará te acessar por meio da rotina diária, esperando que você continue fazendo todo o trabalho pesado para manter o relacionamento vivo. E é aqui que vamos dar um golpe mestre na complacência dele. Vamos falar sobre a economia da sua atenção e como se tornar mental e verbalmente inacessível estando no mesmo cômodo. Para entender por que isso é tão poderoso, primeiro precisamos compreender uma armadilha na qual a grande maioria das mulheres cai quando passa anos dividindo a vida com um parceiro. A psicologia nos ensina que a psique feminina tende a utilizar a comunicação verbal como a principal ferramenta para gerar conexão, intimidade e segurança. Por natureza e por um instinto cuidador profundamente enraizado, as mulheres costumam assumir o papel de animadoras conversacionais dentro do lar. O que isso significa? Significa que você é quem faz as perguntas quando ele chega do trabalho. Você é quem nota os silêncios dele e tenta preenchê-los para que o ambiente não fique tenso. Você é quem conta os detalhes do seu dia para gerar uma ponte de confiança. E você é quem propõe os assuntos durante as refeições. Você sustenta a interação. O problema gravíssimo com isso é o efeito de habituação no cérebro masculino. Quando um homem percebe que não precisa fazer absolutamente nenhum esforço para que a comunicação flua, porque você sempre está disposta a remar pelos dois, sua voz deixa de ser um prêmio e se torna ruído de fundo. Ele dá como certa que sua atenção é um recurso ilimitado e gratuito. Por isso, muitas vezes ele te responde com monossílabos. Não tira o olhar da televisão enquanto você fala ou simplesmente acena com a cabeça sem estar ouvindo. Ele te colocou no piloto automático porque sabe que, faça o que fizer, você vai continuar falando e vai continuar estando ali. Para que você veja como esse padrão se quebra a partir da elegância absoluta, quero que visualize uma cena ilustrativa que representa a realidade de milhares de lares. Imagine uma mulher que durante anos teve o hábito de receber o marido com entusiasmo. Ele entrava pela porta e ela imediatamente perguntava como tinha sido o dia, o que tinha almoçado e se estava cansado. Ele, acostumado a esse interrogatório carinhoso, simplesmente respondia: "Bem, um dia normal", e ia checar o celular. Para compensar essa frieza, ela começava a contar o próprio dia, tentando forçar uma conversa, enquanto ele apenas emitia sons de aprovação vazios. Ela se sentia ignorada, invisível e profundamente sozinha estando acompanhada. Um dia, ela decidiu aplicar a economia da atenção. Decidiu que a sua voz e o seu interesse eram recursos de altíssimo valor e que deixariam de ser gratuitos. Naquela tarde, quando ele cruzou a porta, ela estava sentada no sofá lendo. Em vez de se levantar, largar o livro e começar o interrogatório de sempre, ela simplesmente levantou o olhar, deu um sorriso cortês, disse: "Oi, que bom que chegou", e voltou a mergulhar na leitura. Não perguntou como foi o dia dele. Não ofereceu um relatório detalhado do próprio dia, não tentou preencher o silêncio. O homem deixou as chaves, esperou a cascata de perguntas habitual e, ao não receber nada, se sentiu desorientado. A princípio, o ego dele o fez pensar: "Que ótimo, hoje ela não quer conversar, melhor para mim." Mas no segundo dia, com essa mesma dinâmica, e no terceiro dia, vendo-a tão focada em seus próprios assuntos, relaxada e silenciosa,
O vazio se tornou ensurdecedor para ele. Aquele silêncio comunicou algo que nenhuma queixa ou reclamação teria conseguido. Comunicou que ela havia retirado o investimento emocional ao perceber que ele já não era o centro do universo da esposa. O instinto de caçador desse homem se ativou. Ele começou a se sentar ao lado dela para perguntar o que estava lendo. Começou a contar coisas do trabalho por iniciativa própria, tentando captar a atenção dela. Teve que começar a investir energia, a remar e a se esforçar para conseguir que ela lhe dedicasse uma conversa de qualidade. Esse é o poder da economia atencional. E é exatamente assim que você vai aplicá-la hoje mesmo, instalando na sua mente 3 regras de praticidade pura e direta. Primeira regra, a calibração do espelho conversacional. A partir deste momento, você vai igualar o nível de investimento dele de forma exata e matemática. Se ele te fala com monossílabos, você responde com monossílabos amáveis. Se ele te pergunta como foi o seu dia por simples obrigação, não lhe dê um discurso de 10 minutos explicando cada detalhe das suas emoções. Olhe nos olhos dele, dê um sorriso tranquilo e diga: "Foi ótimo, muito produtivo. Obrigada por perguntar." E mude o foco da sua atenção para outra coisa. Não deixe a porta aberta para que ele se sinta confortável. Obrigue-o a que, se realmente quiser saber mais sobre você, tenha que fazer perguntas específicas e demonstrar um interesse genuíno. Suas informações pessoais agora são exclusivas e exigem que ele pague o preço da atenção real. Segunda regra, a extinção do silêncio ansioso. Esse é o maior desafio que você vai enfrentar porque seu corpo está acostumado a sentir ansiedade quando há silêncio em casa. Quando estiverem jantando ou compartilhando um espaço e houver um silêncio prolongado, sua mente vai dizer que você deve dizer algo divertido, interessante ou caloroso para conectar. Proíbo que você faça isso. Você vai aprender a habitar o silêncio com o conforto de uma rainha em seu trono. Vai aproveitar a comida, vai observar o entorno e vai irradiar paz. Deixe que o silêncio pese na sala. Deixe que ele sinta esse vazio. Quando um homem nota que uma mulher está perfeitamente confortável no silêncio e não busca sua validação por meio das palavras, ele percebe um nível de segurança e autoestima que o intimida e o fascina ao mesmo tempo. Terceira regra, a amabilidade executiva. É fundamental que você entenda que reduzir sua atenção verbal não significa caminhar pela casa com a cara fechada ou aplicar uma lei do silêncio punitiva. Se você parecer irritada ou ressentida, ele vai saber que está fazendo isso para manipulá-lo e sua estratégia perderá todo o poder. A chave do sucesso é a amabilidade desapegada. Você vai tratá-lo com a mesma cortesia, eficiência e leveza com que trataria um colega de trabalho que respeita, mas com quem não tem intimidade. Você é educada, você é agradável, mas é emocionalmente inacessível. Você está fisicamente presente na sala de estar, mas sua mente é uma fortaleza a qual ele já não tem acesso livre. Quando você aplica essas 3 regras, está alterando a química do cérebro dele. Está retirando a dopamina fácil que ele recebia ao saber que você sempre estava de olho nele. Ao criar essa escassez da sua atenção, automaticamente multiplica o valor dela. Ele começará a observar seus movimentos, tentará decifrar no que você está pensando e, eventualmente, sentirá a necessidade incontrolável de se aproximar para tentar reconquistar o acesso ao seu mundo interior. Mas, para que essa estratégia seja permanente e o mantenha em um estado de fascinação constante ao longo dos anos, precisamos acrescentar a peça final do quebra-cabeça psicológico. Na quinta lei, vamos construir o enigma definitivo. Vamos falar do território reservado, de como criar um espaço na sua vida onde ele tem a entrada estritamente proibida, gerando aquele mistério da soberana que fará com que a mente dele se obsede com a única parte de você que jamais poderá possuir por completo. Quinta lei, o território reservado, criando um espaço exclusivo onde ele não entra. Mulher, chegamos à peça mestra dessa reengenharia mental.
Se você aplicou as 4 leis anteriores, já retirou a certeza das suas reações, o destituiu do cargo de juiz das suas decisões, desativou as tentativas de conflito e transformou sua atenção em um recurso de altíssimo valor. O ego dele, neste ponto, já está completamente desestabilizado, mas de uma forma magnética. Ele está te observando, tentando compreender o que mudou. Agora, para selar essa transformação e garantir que ele jamais volte a te dar como certa pelo resto da vida, vamos instalar a lei mais contraintuitiva e poderosa da psicologia da atração. Vamos quebrar a regra de ouro da convivência tradicional. Há décadas vem sendo vendida à mulher madura a ilusão romântica da fusão total. Disseram a você que um casal bem-sucedido é aquele que compartilha absolutamente tudo. Os mesmos amigos, os mesmos passatempos, as mesmas contas e o mais grave, os mesmos pensamentos. Te convenceram de que se você tem um interesse novo, deve envolvê-lo imediatamente para criar conexão. Te fizeram acreditar que o amor verdadeiro significa não ter segredos e deixar a porta da sua mente aberta de par em par, 24 horas por dia. Carl Jung alertava sobre o imenso perigo dessa fusão. Quando 2 identidades se misturam ao ponto de não saber onde uma termina e onde a outra começa, o mistério se aniquila. E onde não há mistério, é biologicamente impossível que exista o desejo. O cérebro humano, muito especialmente o instinto masculino, se sente atraído de forma incontrolável pelo que não pode possuir por completo. Se ele tem as chaves de absolutamente todos os cômodos da sua vida, você deixa de ser um palácio a ser explorado e se torna uma sala de espera previsível. Para que um homem mantenha um nível de fascinação, respeito e curiosidade ardente por você ao longo dos anos, ele precisa sentir no fundo da psique que há uma pequena, mas profunda parte de você a qual ele simplesmente não tem acesso. Você precisa construir um território reservado. Para que você dimensione o impacto brutal que essa exclusão elegante tem na mente de um homem complacente, quero que visualize a história de uma mulher fascinante que decidiu reivindicar seu espaço vital. Ela levava 22 anos casada. Durante 2 décadas, o marido foi seu confidente absoluto. Ela contava a quem havia visto, qual livro estava lendo, o que a irmã havia dito pelo telefone e o que planejava fazer no fim de semana. Ele, naturalmente, a ouvia pela metade bocejando, assumindo que era o dono total e absoluto do tempo e do intelecto dela. Um dia, ela decidiu aplicar essa 5ª lei. Decidiu se inscrever em um círculo de estudos de filosofia e história da arte que se reunia todas as quintas-feiras à noite. Mas fez algo diferente. Não pediu permissão e, o mais importante, não o convidou nem deu detalhes. Na primeira quinta-feira, ela se arrumou de forma espetacular, com um estilo sofisticado que ele havia muito não via nela. Colocou o melhor perfume, pegou a bolsa e com um sorriso radiante se despediu dizendo: "Tenho um compromisso. Até mais tarde." Ele, confuso por não ter o relatório completo ao qual estava acostumado, perguntou: "Para onde você vai tão arrumada?" Ela o olhou, sorriu com uma doçura enigmática e respondeu: "Para uma reunião de um grupo novo do qual estou participando. Aproveite sua noite." E fechou a porta. Quando ela voltou algumas horas depois, vinha com uma energia vibrante, os olhos iluminados e um sorriso de imensa satisfação. Ele, picado por uma curiosidade que não sentia há 20 anos, tentou interrogá-la. Queria saber quem estava lá, do que haviam falado, se havia homens no grupo, o que faziam exatamente. Ele queria entrar naquele novo cômodo da vida dela e fincar sua bandeira de propriedade. Foi então que ela executou a exclusão elegante. Não ficou na defensiva, não discutiu, o olhou com uma calma soberana, se serviu de um copo de água e disse: "Foi uma noite fascinante, mas sabe, esse é um espaço muito intelectual e pessoal que decidi manter só para mim. É meu pequeno refúgio. Que bom que você também teve uma noite tranquila." Aquele homem não dormiu. O cérebro dele entrou em estado de alerta máximo. A esposa,
A mulher que ele achava que lia como um livro infantil acabara de criar um universo paralelo de alto nível intelectual e social e acabara de fechar a porta na cara dele com um sorriso. Ela não estava escondendo um romance, estava escondendo a própria brilhantidade, o entusiasmo e o mundo interior. Ao não poder possuir essa parte dela, ele se obsedeu. Durante os meses seguintes, ele começou a observá-la com genuína admiração. Começou a tentar ter conversas mais profundas com ela, buscando demonstrar que também era suficientemente interessante para pertencer ao mundo dela. Ela se tornou um desafio intelectual irresistível, simplesmente porque demonstrou que sua vida era imensamente rica e que ele não era o centro dela. Esse é o poder do território reservado. E para que você o instale hoje mesmo e desencadeie esse nível de magnetismo, vai aplicar um protocolo estrito de 3 fases de alta praticidade. A primeira fase é a escolha do seu santuário. Esse território reservado não pode ser algo trivial como assistir a uma série de televisão sozinha ou ir ao supermercado. Tem que ser uma atividade que eleve seu status, seu intelecto ou seu bem-estar e que te apaixone genuinamente. Pode ser um grupo de investimentos, um clube de leitura de alto nível, uma aula de pintura, a escrita de um projeto pessoal ou mesmo um ritual de cuidado físico e mental que você realize fora de casa. A única regra inegociável é que é um espaço de crescimento onde ele está vetado. Não é algo que fazem juntos, é o seu continente privado. A segunda fase é a dieta da informação. As mulheres cometem o erro de arruinar o próprio mistério, porque assim que voltam de algo interessante, despejam absolutamente todas as informações pela boca, buscando a validação do parceiro. Proíbo que você faça isso. Quando você retornar do seu território reservado, vai voltar irradiando uma energia alta, positiva e magnética, mas vai ser incrivelmente econômica com os detalhes. Se ele perguntar como foi, você vai responder com adjetivos expansivos, mas sem conteúdo específico. Vai dizer: foi maravilhoso, aprendi muitíssimo, foi uma tarde extremamente nutritiva para a minha mente. E ponto. Deixa o silêncio fazer o trabalho. Obriga a imaginação dele a tentar preencher os espaços que você se recusa a completar. Ao ver que você volta tão feliz por algo que não tem absolutamente nada a ver com ele, o ego dele sofre um golpe de humildade maravilhoso e o instinto de caçador dele se afila. A terceira fase é a barreira de veludo. Inevitavelmente, quando um homem nota que você tem uma área da sua vida que o exclui e que te faz brilhar, ele vai tentar cruzar a fronteira, vai tentar te dar conselhos sobre o seu projeto, vai tentar opinar sobre as pessoas do seu grupo, ou até, se estiver muito inseguro, vai tentar minimizar o que você faz para que você abandone e volte a se concentrar apenas nele. É aqui que você precisa ser letalmente elegante. Se ele tentar opinar ou se meter no seu território reservado, você vai colocar um limite sem alterar o ritmo cardíaco. Vai olhá-lo e dizer: agradeço o interesse, mas esse é um projeto que estou desenvolvendo estritamente nos meus próprios termos. Prefiro mantê-lo no meu mundo privado. Mulher, quando você tem a capacidade de olhá-lo nos olhos e negar a ele o acesso a uma parte da sua vida com total educação e firmeza, está enviando a ele a mensagem psicológica mais intimidante e sedutora que existe. Está dizendo que você pertence a si mesma antes de pertencer a ele. Demonstra que sua identidade é vasta, que seu mundo é imenso e que ele, por mais importante que seja, tem apenas uma parcela no seu universo, não o título de propriedade completo. Essa imprevisibilidade, esse mistério sustentado, é o que evita que a paixão morra nos relacionamentos de longo prazo. Ele jamais poderá te dar como certa, porque nunca poderá dizer que te conhece 100%. Sempre haverá uma porta fechada na sua mente, e enquanto essa porta existir, ele passará o resto da vida tentando descobrir como ganhar a chave. Conclusão.
O que acabamos de construir hoje não é uma simples mudança de atitude para sair do aperto. É uma reinicialização absoluta das dinâmicas de poder dentro do seu relacionamento. Te ensinaram durante toda a vida a buscar segurança por meio da transparência total e da complacência extrema. Mas hoje você descobriu que o verdadeiro magnetismo, o respeito mais profundo e a fascinação inesgotável residem no mistério, na autonomia emocional e na imprevisibilidade elegante. Quando você decide parar de ser a mulher que reage previsivelmente a cada um dos movimentos dele, quando retira o privilégio de ele governar suas decisões, desativa as tentativas de conflito com uma amabilidade gelada e constrói um mundo interno tão rico que ele não tem a chave de todas as portas, ocorre um fenômeno psicológico espetacular. Aquele homem que havia relaxado, que te dava como certa, que te respondia com apatia ou que buscava o atrito apenas para medir o controle sobre você, de repente choca contra um muro de sofisticação pura. Se encontra diante de um enigma insondável. Seu instinto mais primitivo, projetado para resolver problemas e conquistar territórios, desperta de um letargo de anos. Ele percebe, com uma mistura de desconcerto e profunda admiração, que a mulher ao seu lado não é uma paisagem conquistada e entediante, mas uma cume imponente que precisa escalar todos os dias se quiser se manter à sua altura. Você compreendeu que não precisa ser cruel, não precisa levantar a voz, nem iniciar guerras desgastantes na própria casa para ser valorizada. Sua maior arma de sedução e de autoridade é a sua própria paz inabalável. É aquele sorriso cortês e desapegado quando ele espera que você se altere. É a sua capacidade de habitar seu próprio espaço com tanta comodidade que ele sente a urgência biológica de se aproximar para não ficar fora do seu brilho. Você é um universo imenso e, a partir de hoje, qualquer homem terá que se esforçar para merecer o privilégio de orbitar no seu sistema. Para que essa nova arquitetura mental fique selada no seu subconsciente a partir deste exato segundo e não haja volta à complacência, quero que você tome uma ação imediata. Vá aos comentários e escreva a declaração que ancorará sua nova identidade. Faça suas palavras ressoarem com a frieza estratégica e o poder de uma soberana. Escreva com total convicção. Sou dona absoluta da minha energia. Hoje deixo de ser previsível para me tornar a arquiteta do meu próprio magnetismo. Leia, sinta em cada parte do seu corpo e aplique a partir desta mesma noite na sua casa. Estarei lendo com muita atenção cada um dos seus decretos, celebrando cada mulher que hoje decide recuperar o mistério e o respeito que lhe pertencem por direito. Obrigado pelo seu tempo, pela sua coragem e por se atrever a ser o enigma mais fascinante da sua própria vida. Se essa mensagem fez eco no seu interior, convido você a deixar seu poderoso like, se inscrever e ativar o sininho. É a sua forma de confirmar que você está desperta. E se você sentir o chamado de ir mais fundo, agora pode se tornar membro do canal. Ao fazer isso, você entra no meu círculo próximo. Terá prioridade nas minhas respostas às suas consultas. Decidirá os próximos temas e contará com um acompanhamento mais íntimo na sua transformação. Mas não vá embora ainda. Na tela, deixo mais 2 lições de altíssimo valor que complementam o que vimos hoje. Te espero na que você escolher. Como sempre, sou Jung, seu psicólogo e filósofo. Nos vemos lá.